O luto na infância é um tema delicado e complexo, que exige sensibilidade e apoio dos adultos. As crianças podem reagir de diferentes formas à perda de um ente querido, dependendo da idade, do vínculo afetivo, do contexto familiar e social e da forma como a morte é comunicada e elaborada. Algumas manifestações comuns são a tristeza, a raiva, culpa, medo, ansiedade, entre outras questões. É importante respeitar o tempo e o espaço de cada criança, oferecer acolhimento, escuta e informação adequada à sua compreensão. Também é fundamental preservar a rotina, os hábitos e as atividades que proporcionam o bem-estar e a segurança. A ajuda de um psicólogo seria ideal se possível. Quer saber mais sobre o assunto? Acompanhe agora no Bendita Hora. Eu recebo aqui na Rede Vida de Televisão Mariana Bechara Ximenes, que é psicóloga infantil. Seja bem-vindo, Mariana. Muito obrigada, padre. Eu que estou muito agradeço feliz. O convite. Obrigado por você vir trazer um assunto tão importante, tão relevante e pouco falado. Sim, com certeza. Falado, né? É como se fosse um tabu, né? É verdade. É interessante a gente ter uma palavra balizada de uma psicóloga, de alguém que trabalha, mas de alguém que trabalha principalmente com com as crianças. Isso é muito importante. A morte é uma coisa mais natural que possa existir na vida. A morte é natural. A morte, ela vai em algum momento acontecer na vida nossa, na nossa família, e sempre vai atingir as crianças, né? Sempre vai atingir as crianças. Agora, é diferente lidar com o luto para a criança e para o adulto, Mariana? Então, é diferente por um único motivo, né? Porque a criança ela ainda não sabe se expressar dependendo da idade. Então, é muito complicado para a criança conseguir externar o que ela está sentindo, né? Então, o adulto, ele consegue chorar, ele consegue sentir falta daquela pessoa e entender a falta que está sentindo. A criança não, a criança sente aquela dor e aí vai brincar, vai brincar, vai assistir televisão, acaba se distraindo e aquela dor fica lá dentro, né? Fica interiorizada. Que não é bom. Não, muito ruim. Não é bom, porque se a gente, né, o adulto chora, se o adulto faz alguma coisa, ou seja, ele às vezes cai, né, vai para alguma coisa, a criança não. A criança às vezes pode até continuar com o mesmo comportamento dela. Sim, algumas vezes sim, tá? Tem criança que, claro, vai entender mais, vai sentir falta da pessoa, né? A gente tem diversas atitudes da criança, né? Então a criança pode ficar mais agressiva, a criança às vezes sente culpa, porque às vezes ela brigou com aquela pessoa que faleceu antes, né? Ou a criança se sente abandonada até mesmo pela pessoa que morreu. Então, assim, ela pode receber essa notícia de várias formas. A criança, ela tem condições de saber o que aconteceu, dela elaborar no seu intelecto o que é a morte para ela? Ela tem a finitude, o fato de que não vai voltar mais? Ela tem condições ou não? Dependendo da idade, não, tá? A gente consegue fazer assim, a partir do início da adolescência, né? Da pré-adolescência ali pra adolescência, aí já começa a entender o que é de fato a morte, tá? Mas quando são crianças pequenas, a gente tem que tomar bastante cuidado como a criança vai receber essa notícia, porque a criança não entende de fato que essa pessoa não volta mais. Então, é o tempo todo a criança esperando essa pessoa retornar, né? Essa pessoa não retorna. Ansiedade também. Isso gera uma ansiedade, uma angústia bem grande. A notícia deve ser dada. Com certeza. Não deve ser escondido. Não. Eu costumo falar para os pacientes, porque infelizmente é uma coisa natural, né? É natural. Acontece muito. Então, assim, eu costumo falar que a gente precisa ser o mais sincero possível o tempo todo, tá? Não adianta falar, olha, a mesma coisa da morte de um pet, por exemplo, de um cachorrinho da família. Ele se perdeu, ele foi pro sítio. É a pior coisa. A criança, desde pequena, precisa aprender a lidar com a morte, porque a morte é algo natural. Se a gente não tratar essa morte como algo natural, essa criança vai ter traumas, assim, tem muitos medos. Medo de fantasma, medo de tudo medo isso. De morrer, medo criança de morrer, com pânico. Fica pânico. E depois o seguinte, sempre vai ver a morte como algo muito, muito, muito terrível. Sim, com certeza. Tem uma pergunta. Vamos lá. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Tudo jóia. É o seguinte, esse final de semana até viralizou que o filhinho da Marília Mendonça se encontrou com uma sósia da mãe, né? E daí ele ficou
olhando com uma carinha meio estranha e tal, muita gente falando que foi ruim para a criança, desnecessário, outros já falando que ele nessa idade ele nem lembra da mãe e tal. Realmente, existe uma idade, a criança não lembra, tem um tempo certo para isso? Como que é na cabecinha deles? Então, se a criança for muito pequenininha, tá? No caso, assim, de 1, 2 anos, 3 anos, eu não sei quantos anos tem o filhinho dela. Você sabe me informar mais ou menos? Agora acho que fez 3 anos e Tá. ele tinha 1 na época, mais ou menos. Entendi. Muito provavelmente ele não assim, ele não lembra, tá? Ele não vai reconhecer. Talvez no futuro, quando ele estiver lá para uns 8, 9 anos, talvez ele tenha aquela memória que a gente fala que é a memória fotográfica, né? Ele olha tanto as fotos da mãe, os vídeos, que ele vai achar que ele lembra, tá? Entendi, Mas na verdade ele não vai recordar, porque ele é muito pequenininho e isso não ficou na memória dele, tá? Mas assim, não vejo problema porque a gente tem que trabalhar como uma coisa natural. Então, tem gente, por exemplo, que o marido morreu, aí a mãe vai lá e tira a foto dele da casa inteira. Não pode, tá? Precisa deixar, a criança tem que ter aquela lembrança, aquela recordação. Isso. Então, assim, eu não vejo como uma forma negativa, tá? Porque ele vai ter que aprender a lidar com aquela falta da mãe. Acaba chocando mais as outras pessoas, né? Os mais velhos, né? Do que a própria criança. Provavelmente foi uma coisa irrelevante. Tá bom, obrigado. Tá, isso é muito importante. Eu acho importante você falar sobre isso e bater na tecla. Eu vejo que você quer tratar isso de forma mais natural possível. Para não criar, né, algo tão tabu que de repente ninguém fala e ninguém conversa. Eu sempre digo, em aconselhamento, eu falo para as pessoas, não finja que a morte não existiu para a criança. Não finja. Então, eu não gosto que essas coisas que eles inventam, virou estrelinha, virou não sei o quê, virou, olha no céu. Isso não é certo fazer, não é honesto. Eu não sei se de repente você comunga também dessa ideia. Sim, com certeza, porque assim, quanto mais natural for, mais a criança vai confiar em você para umas outras situações da vida, tá? Então, a criança perdeu alguém, é importante chegar e falar, olha, morreu, todo mundo morre, infelizmente, é muito triste, essa dor não vai sair tão cedo, mas a gente está aqui para te acolher, para te proteger, para cuidar de você, né? Então, trabalhar nesse sentido. Quando a gente fica muito fantasiando, essa criança, uma hora ela vai descobrir que aquilo é mentira e ela vai perder a confiança que ela tem nos pais ou nos cuidadores, tá? Ótimo. E eu acho fantástico você falar. Nós estamos falando para o Brasil inteiro e isso é importante. Várias famílias já passaram por esse luto infantil. O Rodolfo passou por ele, o luto infantil. O sobrinho do Rodolfo que idade ele tinha? 2 anos. 2 anos. E foi sempre tratado de uma maneira muito natural para ele, muito natural. E isso deve-se à dona Ana, que tratou isso, a avó, a mãe do Rodolfo, tratou isso de uma maneira muito natural. Mesmo com dor, mesmo com ela perdeu a filha, né? Ela perdeu a filha, mas mesmo com toda a dor no coração, lidou com o neto de uma maneira muito natural. Tanto é hoje que ele não tem problemas de falar sobre isso, né? Isso, e é super importante, porque quando a gente acaba colocando um tabu em cima disso, essa criança realmente ela não fala mais. Ela acaba guardando os sentimentos para ela porque ela acha que aquele sentimento dela tá errado, que ela não deveria estar sentindo aquilo. Então isso é muito ruim. Existe um processo do luto na criança, fases assim? Sim, a gente tem 5 fases no luto. Então você vai ficar agora esperar, porque eu vou falar agora. E você quer café? Você toma café? Eu tomo. Ótimo! Eu gosto tanto de gente que toma café, sabia? Olha. Tá me tirando, né, Rodrigo? Olha lá. Ó, Rodrigo. Deixa eu te falar, você toma café com açúcar ou sem açúcar? Eu tomo com adoçante. Com adoçante. Menos mal, porque você gosta... Você pode colocar as gotas? Pode colocar. Quantas? Foi umas 4, tá bom. Umas 4, vou botar 5. Tá ótimo. 1, 2, 3, 4. Não, é porque a pessoa fala 4, mas ela quer 5. Ai, derramei. Obrigada. Não tem problema. Desculpa. Tá ótimo. Barista. A gente a Mariana vai falar pra gente aqui das fases eu cortei ela. Tem? Então vamos ver, a gente tem uma dica aqui de um curta chamado O Dia que o Passarinho Não Cantou Mais. É um curta-metragem, que fala sobre esse assunto que nós estamos falando. Depois a gente aprofunda aqui, vamos ver.
Baseado no livro de mesmo nome, o curta O Dia em que o Passarinho Não Cantou é uma animação que conta a história da menina Cacá e seu melhor amigo, o passarinho Lico. Hora da aula, Lico! Os dois eram muito felizes, amavam cantar e brincar, mas um dia, Lico ficou muito doente e acabou morrendo. O curta ensina de forma leve para as crianças que está tudo bem chorar e ficar triste com a perda de alguém querido. E também que devagar aprendemos que aqueles que se foram ficaram para sempre em nossos corações. O curta está disponível no YouTube. Tá no YouTube, tá, né? Pode, então você... Interessante, de repente, usar uma ferramenta dessa para ajudar a criança, né? Ela vai assistir. Certeza. É triste, mas uma coisa que a gente também não pode negar na vida da criança é que a vida é feita também de tristeza, né? Com certeza, isso é super importante para a criança desenvolver, né? Então, aprender a lidar com a frustração. Isso aí. Agora, você tinha falado, existe uma fase, umas fases que a criança passa quando ela passa pelo luto. Isso, tanto o adulto quanto as crianças, né? São 5 fases, então é negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Como tá? que funciona essas? Então, assim, a primeira é a negação. Nessa fase, quando a criança lida com o luto, a primeira coisa é a criança não acreditar naquilo que aconteceu, tá? Então, assim, não, é mentira, eu tô sonhando, isso não existe, eu vou acordar desse pesadelo e tudo vai se resolver. É muito tá? parecido com o adulto, que o adulto também nega, né? Isso, o adulto, são as mesmas fases com os adultos também, tá? A segunda fase é a raiva, né? Porque depois de passar essa negação, a criança começa a perceber, né? E começa a ter raiva, então começa a ter raiva de Deus, começa a ter raiva da pessoa que morreu, começa a ter raiva das famílias, né, que ficaram ali cuidando dela, então começa a ter raiva de uma série de coisas, tá? É uma coisa mais assim, que ela tá expressando através da raiva nesse primeiro momento, tá? Depois começa a barganha, para os adultos também, né? A gente tá falando de criança, mas para os adultos também. Então, a barganha, se essa dor passar, eu vou andar ajoelhada por 58 mil metros, você entendeu? Se essa pessoa voltar, eu vou fazer uma coisa específica, então começa a... E é mais uma questão religiosa, a barganha normalmente. Tá ligado, tá? Isso, Isso, e tá parte ligado pro bastante. sobrenatural. Quero algo sobrenatural que venha. Isso, exatamente. Qualquer coisa ali que eu consiga resolver essa dor que eu tô sentindo, tá? Depois entra na depressão, aí a depressão... A criança entra também na depressão. Também, tá? E a depressão a gente tem que tomar cuidado, tanto para adulto quanto para criança, mas para criança é muito mais grave, né? Sei. Porque, assim, a depressão, a criança vai chorar, vai ficar apática, que é uma coisa mais natural, tá? Só que isso se estender por muito tempo, a criança tá há mais de 6 meses e ainda não melhorou nada, né? Aí tem que entrar com uma terapia, porque aí a criança tá entrando numa depressão mais grave, não a depressão da fase do luto, tá? Que é uma tristeza normal, natural. Isso. Mas aí já aprofundou e virou de tristeza, virou uma depressão. Isso, exatamente. Então, assim, nos primeiros momentos ali, a criança realmente, ela vai ficar mais apática, ela não vai comer, né? Vai ter uma série de fatores, não vai querer brincar, não vai querer socializar. Sim. Mas se isso se estender, aí realmente é interessante procurar uma ajuda, porque essa criança, ela não tá lidando bem com aquilo que aconteceu, Sim. tá? E aí a última fase, que é a aceitação. E aí é o momento que aceita mesmo, que acolhe. É o momento que realmente percebe que aquela pessoa não vai mais voltar, né? E aí acaba aceitando aquilo. E assim, eu costumo falar para todas as crianças, a saudade não vai passar. Isso. Se precisar chorar, se precisar falar sobre o assunto, chore, fale quantas vezes for necessário, entendeu? Só que assim, você tem que entender que essa saudade, ela vai durar para sempre, porque você gostava daquela pessoa, né? Você gosta ainda daquela pessoa. Então é importante a gente ter essa lembrança dessa pessoa, mas assim, pensando que você precisa continuar a sua vida. O adulto chorar e expressar a dor na frente da criança é ruim ou é bom? Super positivo, tá? Os pais, eles têm muito medo de fazer isso porque eles acham que eles estão passando, né, pra criança aquele desespero. Mas os pais mostrarem fragilidade é um ponto positivo pra criança saber que ela também pode mostrar fragilidade, que tá tudo bem. Aí a criança também vai poder chorar, vai poder... Exato. Interessante. Porque se o pai quer ser muito forte, a criança acaba guardando muito as coisas pra ela, né, e acaba sofrendo. Porque geralmente os pais têm a tendência de proteger os filhos e não querer que os filhos passem por aquilo que eles estão passando, né? Por exemplo, a dor que eles estão passando, né?
não quer que o filho passe aquele momento, né? Sim. Mas isso não é bom, né? Isso não tem como, gente, porque assim, quem é pai e mãe sabe, né? Que a gente sempre vai tentar proteger aquela criança, mas a gente não vai conseguir, porque o mundo vai mostrar para a criança os sofrimentos, né? Que as coisas acontecem. Então a gente tem que preparar mesmo para esse sofrimento. Ela tem que entender que aquilo acontece e que uma hora essa dor vai passar. Nesse período do luto da criança, o que a gente precisa ficar mais atento, principalmente os pais, mais atento no comportamento das crianças? Então, como eu disse, né? Eu acho que no primeiro momento a criança vai ficar um pouco assim meio perdida do que aconteceu, tá? Mas se a gente perceber que a criança está esticando muito ali, né? A criança não quer mais brincar, a criança não quer mais sair de casa, a criança não come, não conversa, não fala sobre o assunto, tá guardando tudo para ela, só quer dormir, né? Então, aí é uma terapia. Isso, aí precisa realmente procurar um psicólogo infantil, procurar um auxílio, levar e tal, para conversar com um profissional. Isso, exatamente. Agora, a gente tem sinais de que o luto terminou, porque o luto é um período que a pessoa passa, né? Tanto para o adulto quanto para a criança, é um período. Ele não pode ser um luto a vida toda, né? Sim. Na verdade, a gente não tem uma regra, né, exatamente do período, mas assim, a gente tem um período de luto até 2 anos. Tá? Então, até 2 anos, essa pessoa ainda pode sofrer o luto. Né? Porque a gente fala assim, passou 6 meses, já faz tempo, mas para quem está sentindo aquele luto, realmente é bem triste, né? A pessoa sofre, a criança sofre. Então, assim, até 2 anos é aceitável ainda estar chateado, né? Ter um pouco de crise e tudo, tá? Mas aí, depois disso, aí já fica preocupante. Isso é importante. Olha, foi fundamental tudo que você fez falar aqui, porque é importante. Eu quero dizer até mais uma visão religiosa. Eu acho que cada religião deve confortar e consolar a criança a partir da sua religião. Ela deve conforta do jeito que cada religião tem uma maneira de encarar a morte. E eu acho importante que ele explique para a criança a partir da sua fé, a partir da sua religião. Sim. O que eu digo sempre, Mariana, eu falo assim para os pais, levem no velório, faça com que a criança tenha contato naquele momento com a morte. Isso, padre, isso é muito importante, ainda bem que você ressaltou isso, porque assim, os pais têm medo, porque ele vai ver o morto e ele vai ficar assustado, mas ele precisa saber o que é. Eu acho que fica assustado quando não vê. Exato. Porque você fica criando um monte de coisa, A criança fica com medo de escuro, fica com medo disso. Eu acho, sabe esse monte de adulto que tem medo de cemitério, medo de fantasma? Isso, exatamente. Só foram os adultos, foram as crianças que não lidaram bem com a morte, né? Exatamente. Então, eu tenho casos, né, no consultório que as mães perguntam, eu posso levar no velório do avô? Eu falo, deve levar, isso é super importante. Ele precisa ter contato com essa morte, ele precisa também se despedir, né? A criança precisa se despedir. É verdade, encerrar o ciclo. Precisa de... O velório, né, ele é geralmente, ele tem essa dimensão religiosa, mas é algo muito importante, psicologicamente falando, para eu me despedir, eu tô aqui fazendo. Tanto é que nós vimos na pandemia, muitas e muitas pessoas ficaram sem esse momento da despedida. Sim, e foi muito ruim. Porque parece que a pessoa não entende, né? Parece que tá vivendo uma fantasia, que a pessoa se foi e simplesmente desapareceu, né? Não conseguiu ter esse adeus. Mariana, como é bom falar com você, Mariana. Obrigada. Olha que beleza, eu queria agradecer muito. Mariana Bechara Ximenes é psicóloga infantil e eu vou deixar agora o Instagram dela, para você entrar em contato como psicóloga infantil, mas também para dicas e também para tudo aquilo que você precisar. Eu acho importantíssimo. Olha, essa questão do luto infantil é algo muito... Você responde o pessoal, se o pessoal entrar em contato. Claro, com certeza. Né? Eu acho que você, mãe, pai, né, educadora, que tem alguma dúvida sobre essa questão do luto, da morte, em relação às crianças, por favor, entre em contato com ela. Aqui, siga no Instagram, @psicomarianabx. BX é de Bechara Ximenes. Ficou interessante. Olha aí, @psicomarianabx, que é tudo junto, viu? Tá certo? E também o site da Mariana é psicomarianabx.com.br. psicomarianabx.com.br.
Muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço. Você vai voltar outras vezes aqui para a gente falar outras coisas sobre essa questão do desenvolvimento infantil também, tá bom? Com certeza. Muito Obrigado, obrigada viu? pelo convite. Bom, a gente vai para o intervalo, mas é rápido mesmo, mas muito rápido mesmo. E nós vamos voltar falando sobre herança. Vai mandando sua mensagem aí para você participar pelo nosso YouTube. Não mude de canal, porque se mudar de canal é pecado. Não, mentira, não é pecado. A gente volta lá.